Olá, eu sou o Robert e bem-vindos ao Odisseia Espacial. E se todas as pessoas decidirem que Deus não existe, ele continuaria existindo? E se todas as pessoas decidissem que Deus existe, ele se tornaria mais poderoso? Esse é o conceito das divindades de Neil Gaiman em Deuses Americanos. Mesmo lançado em 2001, o livro de Gaiman se perpetua até hoje, principalmente com a estreia da série de mesmo nome na Amazon Prime Video. Muita gente começou a assistir a série e, quando acabou a primeira temporada, nem sabia sobre o que era. E isso é normal. O trabalho conjunto do showrunner Bryan Fuller e do próprio Neil Gaiman tomou ares psicodélicos e bastante esotéricos, sem o trabalho de explicar muita coisa. O livro dos Americanos parte do mesmo princípio de mistério, sci-fi e fantasia, explicando as coisas nas entrelinhas. Mas o livro já está terminado e podemos descobrir tudo lendo. Já a série vamos ter que esperar todas as temporadas lançarem. Mas a principal pergunta que fica é: quem são esses tais deuses americanos? Tomando de base o título da série e do livro, já sabemos que obviamente a obra trata dos Estados Unidos. Mas muito do que os atinge também reflete na nossa cultura brasileira. Não é de hoje que sabemos que o Brasil, feliz ou infelizmente, se inspira nos Estados Unidos, e isso atinge até mesmo o meio cultural. Por mais complexo que seja o conceito de Deus americanos, na origem dele é bem simples. Milhares de culturas existem e existiram no nosso mundo. Cada cultura tem suas próprias divindades, mesmo que elas sejam as mesmas. E no universo criado por Neil Gaiman, todas as divindades que possuem fiéis existem. Ou seja, desde Zeus até Odin, Anubis, Anansi, o Rei Macaco e Shiva são reais. Cada divindade ou lenda existe desde que alguém acredite e cultue. Mais ou menos como a Sininho em Peter Pan. E o poder das divindades é dependente dos cultos que os fiéis fazem para eles, como sacrifícios, oferendas e rezas. Por isso vemos algumas divindades muito poderosas, como Jesus, e outras mais fracas, como Chernoborg. E um deus morre quando ninguém mais crê nele. Esse é o conceito simples de deuses americanos, mas a obra fala também sobre a cultura dos Estados Unidos. Afinal, vemos como várias culturas diferentes, como tribos africanas ou islandeses, cultuam ainda esses deuses ou têm respeito pela história deles. O questionamento que Neil Gaiman, sendo ele mesmo um imigrante, traz aqui é sobre esses deuses antigos que chegaram na América com os imigrantes, como os deuses hindus ou os ifrits. Como esses deuses sobrevivem sem adoradores e em um país que aparentemente não dá valor a deuses. Wednesday diz uma vez no livro que a América não é um bom lugar para deuses. E isso é em parte verdade, já que os deuses antigos são literalmente relegados ao estado de mendigos. E isso dá espaço ao tema principal do livro, da série e desse vídeo: os deuses americanos. Neil Gaiman estudou a fundo diferentes culturas. Vemos que ele gosta do assunto de divindades pelas obras mais famosas dele, que são sobre o deus do sonho Morpheus, ou o Sandman. Nisso, usando os conceitos que todos os deuses existem se alguém acreditar neles, Gaiman nos mostra que existem deuses atuais. Afinal, a maior parte dos deuses antigos partem de algo presente no cotidiano do povo. Ou seja, uma tribo cultua uma cabeça de cabra como deus, pois é da cabra que eles tiram seu alimento, e veem aquilo como uma dádiva divina. Como os gregos antigos sempre fizeram, a sociedade grega antiga era baseada muito em colheita, guerra, arte, política e festas. E eles têm um deus para cada uma dessas coisas. Como os nórdicos, já que eles tinham muitas guerras, possuíam muitos deuses da guerra. Os trovões se tornaram outro deus. Existia um reino dos mortos para quem morresse lutando, e um reino dos mortos aquáticos para quem morresse saqueando navios. E não é diferente hoje. Não temos mais deuses da agricultura, do vinho ou do trovão. Mas temos a deusa da mídia, o deus da tecnologia e o deus da globalização. Imagine que para cada coisa que tanto consumimos e desperdiçamos nosso tempo, se materialize um deus, pois é assim que acontece. A mídia é uma das mais poderosas, pois vem desde a época do rádio e se tornou extremamente cultuada com a televisão. E hoje é cultuada principalmente pelas mídias sociais, o que será mostrado na segunda temporada da série. Parece absurdo pensar na mídia como uma divindade, afinal ninguém sacrifica uma cabra para a televisão ou reza para ela. Porém, o sacrifício feito para a mídia é diferente. as pessoas sacrificam o tempo para ela. Uma das primeiras coisas compradas para uma nova casa é uma televisão.
Até hoje ela é tratada como um altar para uma deusa. A mídia tem o poder de manipular qualquer um, e esse poder vem da devoção que as pessoas têm por ela. Ela pode tornar qualquer coisa obsoleta ou real, basta dizer e os fiéis vão ouvir de bom grado e obedecê-la. Ela também pode criar ídolos para serem adorados, que são os artistas de televisão, ou mais recente, os digital influencers. Mas é ela também quem pode derrubá-los como quiser. Como Chernobyl pergunta para Nancy em um momento do livro, mídia? Acho que já ouvi falar dela. Não foi ela quem matou os filhos? Podemos ver o poder da mídia em uma conversa que ela tem com o Technical Boy. Nesse momento ela cita brevemente sobre a histeria em massa e sobre a invasão dos alienígenas de 1938. Esse foi um evento real no qual uma rádio transmitiu um audiodrama do livro Guerra dos Mundos. A transmissão começava com um anúncio cheio de gritos e barulhos que chamavam a atenção de qualquer um que estivesse procurando uma rádio. A transmissão causou pânico geral no país porque parecia real, e a maior parte da população acreditou na invasão alienígena. Para a mídia, esse foi o momento que ela vivenciou, e ela vivenciou o terror de uma invasão alienígena, pois aquilo foi real para ela, porque as pessoas acreditavam. E agora, há homens das estrelas esperando no céu. O outro deus americano é a tecnologia, aqui colocado como Technical Boy. Lembrando que o livro dos Deuses Americanos foi escrito em 2001, ou seja, a tecnologia era muito diferente de como conhecemos hoje. Muito mesmo. A internet não era nem 1% do que é, mas a série atualizou bem a divindade. Ele é tudo o que mais representa a internet. Um hater. Ele tem um temperamento desajustado e não passa de um garoto mimado muito poderoso. Ele pode fazer quase tudo e tem gadgets para isso, mas não passa de um garoto que, em relação aos outros deuses, é apenas um novato. O líder dos novos deuses é o Mr. World, simplesmente a globalização, que ganhou muita força depois da Guerra Fria. Mas ele tem uma complexidade própria, pois ele incorpora nele mesmo a divindade do dinheiro, ou capitalismo, e ainda tem aquela pegada de homens de preto. No livro é muito mostrado os agentes do Mr. World. Vários agentes secretos com nomes como Mr. Town, ou Mr. Stone ou Mr. Wood. Ele é quase um deus que simboliza o maior espírito americano. Ele é o olho que tudo vê, tem acesso a todas as câmeras e informações. Ainda existem outros deuses novos que são menos importantes para a trama, mas igualmente interessantes. Como citados no livro como o deus das estradas, que se pararmos para analisar, é um deus muito poderoso, pois as pessoas cultuam as estradas como algum sinal de liberdade, e amam correr com os carros por elas. Os sacrifícios feitos para ele são as inúmeras mortes diárias em acidentes de carro. E falando em carro, temos um deus para os carros, outro para as locomotivas, mas esse muito mais fraco do que um dia já foi. Ainda existe o deus das fábricas, que é basicamente uma chaminé ambulante. Há também um deus ligado às plásticas, que é todo deformado. E crias do Technical Boy, que são divindades menores totalmente pixeladas. E inúmeras são as divindades que criamos diariamente. Cada conceito pode se tornar um deus, se deixarmos eles tomarem conta da nossa vida, ou adorarmos o bastante. O Technical Boy depende das horas que todos gastamos, todos os dias no celular ou no computador. A mídia depende das horas que gastamos e sacrifícios que fazemos para a televisão ou mídias sociais. O Mr. World depende da adoração e submissão que temos pelo sistema que rege nossas vidas. Os novos deuses passam muito rápido. Como é dito por Anansi, eles morrem e nascem. São adorados e esquecidos, facilmente. Um reflexo da nossa cultura imediatista, de adoração a coisas e eterna procura por outras coisas para adorar. O plano dos novos deuses é fazer uma plataforma de distribuição para que todos os pequenos deuses possam atingir cada pessoa, mas controlados por eles e apenas os que eles escolhem. Como se divindades fossem produtos que precisam de posicionamento de marca e marketing massivo. Eles querem fazer tipo um mercado livre dos deuses. E como é muito citado no livro, os novos deuses são muito clichês. Eles se prendem em frases de efeitos. Estão indo embora? E com uma boa frase. Porque foi uma boa frase. Um marketing agressivo. Eles gostam de imagens, de mostrar, de vídeos, fogos de artifício, neon e tudo mais. Eles querem chamar a atenção, eles são carentes. Eles são carentes por adoração. E o grande poder dos novos deuses é a imagem. É toda a imagem que eles passam, é toda a necessidade falsa que eles criam. O poder real dos novos deuses é o poder de manipular. Ele diz o que você deve pensar, fazer, comer, comprar e por aí vai. Não podemos dizer que os deuses antigos são inocentes, pois eles querem o mesmo poder para eles. Ou seja, ambos os lados lutam por nossa adoração. Por isso eu concordo com o Shadow quando ele diz que prefiro ser humano a ser um deus.
A gente não precisa que ninguém acredite que existimos. A gente existe de qualquer jeito. É o que a gente faz. Se você gostou do vídeo, faça um sacrifício para Deus da mídia e curta esse vídeo. Compartilha com a galera, comenta o que você achar relevante, se inscreve, ativa o bendito sininho para mais vídeos que criam novos deuses.